Temos um novo gerador de vídeo de código aberto que você pode executar localmente no seu computador. Chama-se Minimax H3 e é de longe o melhor disponível. A melhor coisa é que você pode executar isso com apenas 5 a 6 GB de VRAM. Além disso, possui áudio integrado e é incrivelmente bom em consistência de personagem, conhecimento de mundo, segmento de instruções e até mesmo geração e sincronização de música. É muito melhor do que qualquer outro modelo aberto que vimos até agora. Neste vídeo, vamos repassar todas as coisas incríveis que ele pode fazer. Além disso, é claro, vou mostrar como instalá-lo em seu computador para que você possa executá-lo gratuitamente e por tempo ilimitado offline. Vamos começar. Em primeiro lugar, aqui estão algumas gerações ridículas do modelo de código aberto. Como você pode ver, ele contém muito conhecimento existente. Eles foram gerados apenas com prompts de texto e sem referências de imagem. Mas como você pode ver, ele pode fazer desenhos animados. Ele conhece todos esses personagens, programas de TV e filmes diferentes. Não há problema em fazer cenas regulares de pessoas conversando ou se movendo, ou mesmo cenas de alta ação. É muito bom para entender até mesmo ações ou instruções incomuns. Aqui está outra sugestão realmente complicada de uma foto realista, mas com animações desenhadas à mão. É muito complicado, mas como você pode ver, ele consegue acompanhar isso muito bem. Portanto, é absolutamente excepcional em termos de compreensão imediata. Também é ótimo para renderizar diferentes estilos de animação. Então aqui está um exemplo de massinha de modelar, ou aqui está um exemplo de anime. Na verdade, o que é incrível no Minimax é que ele é multimodal. Portanto, pode incluir imagens, vídeo e até áudio para usar como referência em sua saída. Aqui está um exemplo onde podemos juntar esses 3 personagens de anime. E como você pode ver, é capaz de renderizar um vídeo deles de forma muito consistente. Além disso, a física também é excelente. Ou aqui podemos facilmente criar um comercial a partir dessas imagens de referência. Aqui está outro exemplo onde podemos gerar um comercial apenas a partir desta referência de um tênis Nike. Ou aqui está um pequeno drama de romance de vampiros com esses 2 personagens de referência e esse cenário. Hello? You should not be here. Who are you? The man who owns this house. You're not human. And you smell like war. I'm not afraid of you. Then you should be. Também parece ser muito bom na geração de texto e interfaces. Então aqui está um exemplo onde eu carrego uma captura de tela deste site e ele consegue fazer uma animação muito bem. Isso também é surpreendentemente bom na criação de cenas de jogo. Podemos simplesmente fazer upload de uma captura de tela deste jogo de tiro em primeira pessoa e fazer com que ela gere algumas imagens do jogo. Portanto, isso pode ser potencialmente muito útil para design e idealização de jogos. Aqui está um exemplo mais complicado onde posso enviar um vídeo desse homem andando pela rua mais algumas referências de imagens voxel, e é capaz de transformar a cena com esses elementos voxel. Ou aqui está outro exemplo onde podemos copiar todas as ações de um vídeo de referência para um novo vídeo com personagens diferentes baseado em uma imagem de referência. Você também pode adicionar ou remover personagens e objetos em um vídeo existente. Como você pode ver neste exemplo, ele é capaz de entender e detectar um desses personagens e fazer um clone deles. Ou aqui está outro exemplo onde podemos solicitar que ele substitua o cenário por esta imagem depois que a pessoa abrir as persianas, e ele for capaz de executar isso perfeitamente. É basicamente como um Gemini Omni de código aberto. Então essas são algumas demonstrações de todas as coisas incríveis que ele pode fazer. Espero que isso lhe dê uma noção de quão flexível e poderoso o Minimax é. Eu realmente não posso acreditar que eles estão apenas abrindo o código para baixarmos gratuitamente. De qualquer forma, a seguir, vamos ver como instalar isso. Então neste vídeo usaremos uma plataforma chamada Confui para rodar o Minimax H3. Esta é uma das plataformas mais populares para executar geradores de imagem, vídeo e áudio de código aberto localmente em seu computador. Então, se você não está familiarizado com o Confui, assista primeiro este vídeo, onde explico como instalá-lo e usá-lo. Agora, supondo que você tenha o Confui, a primeira coisa que você deve fazer é dentro da pasta Confui, clicar 2 vezes nesta pasta de atualização e executar este arquivo update config bat. Isso atualizará seu Confui para a versão mais recente. Tudo bem, após a atualização, despressione qualquer tecla para continuar e ele sairá automaticamente do terminal. Em seguida, podemos iniciar o Confui. Tudo bem, depois de abrir o Confui, basta clicar em modelos na barra lateral esquerda e pesquisar por Minimax na parte superior, e você poderá ver alguns fluxos de trabalho diferentes. Agora, caso você não veja esses fluxos de trabalho por qualquer motivo, também colocarei um link para esta página na descrição abaixo, onde você pode baixar manualmente o fluxo de trabalho e arrastá-lo e soltá-lo na interface do Confui. Observe que alguns deles têm a tag API, o que significa que você está executando o Minimax na nuvem em vez de localmente, então ignore-os. O que vamos focar são os seguintes: texto para vídeo, imagem para vídeo e referência para vídeo. Vamos primeiro passar do texto para o vídeo. Então deixe-me clicar aqui para abrir o fluxo de trabalho. E aqui diz que encontrou 2 erros. Então vamos ver os detalhes. E aqui diz que faltam alguns modelos. Então, antes de mais nada, precisamos baixar todos os modelos para que isso funcione. Portanto, colocarei um link para esta página na descrição abaixo.
E basta clicar em cada uma dessas pastas e baixar o modelo adequado para o seu computador. Vamos clicar primeiro nos modelos de difusão. E aqui, este primeiro modelo Minimax chamado FL2VA. Isso é basicamente para texto para vídeo e imagem para vídeo. E então este de baixo, Ref2VA, é para referência ao vídeo. Então, vou mostrar alguns exemplos de texto para vídeo e imagem para vídeo primeiro. Então vamos baixar um desses. Agora o modelo completo tem 66 GB, o que provavelmente não serviria para a maioria de vocês. Há também uma versão Int8, que tem 34 GB, e depois uma versão FP8 removida ou uma versão Int8 removida, que tem 21 GB. O bom é que alguns usuários relataram que esses modelos funcionam com apenas 12 GB de VRAM. E se você tiver VRAM ainda menor, não se preocupe, mostrarei algumas outras opções que você pode usar posteriormente no vídeo. Agora observe que o maior modelo completo é da mais alta qualidade, e à medida que fica mais compactado, há algum sacrifício na qualidade, mas ainda é muito bom. De qualquer forma, baixe a versão que funciona no seu hardware. Como tenho uma GPU NVIDIA mais recente, vou baixar esta FP8. E isso acontece no Config nos modelos e depois nos modelos de difusão. Vamos clicar em salvar. Tudo bem. Depois, vamos voltar para a pasta raiz. E a seguir, também precisamos baixar um codificador de texto. Isso usa Ken3VL32B como codificador de texto. Novamente, você recebe 3 versões diferentes com compactação diferente. Escolha aquele que cabe no seu dispositivo. Agora, para o codificador de texto, ele não precisa caber na sua VRAM. Isso também pode caber na sua RAM. De qualquer forma, é isso que vou baixar. Então vamos clicar em Download. E isso acontece no Config, em modelos e depois em codificadores de texto. Vamos clicar em salvar. Tudo bem, finalmente, também precisamos baixar o VAI. Então vamos clicar aqui. E então precisamos baixar o VAI de áudio e o VAI de vídeo. Então, vamos fazer o download de ambos. Ambos vão no Config, nos modelos e depois no VAI. Deixe-me baixar também o segundo na mesma pasta. Tudo bem, depois de baixar tudo, vamos voltar ao nosso fluxo de trabalho. E vamos pressionar R para atualizar nossa lista de modelos. E aqui é onde podemos abrir cada um desses menus suspensos para selecionar o modelo que acabamos de baixar. Então, por exemplo, para o NET, vou selecionar este Minimax FP8. Para o nome do clipe, selecionarei Ken3VL32B. E então para VAI, vou selecionar este. Para áudio, vamos com este. E é isso. Deve remover todos os erros e o contorno vermelho deste nó. E depois, aqui estão algumas configurações adicionais que você pode definir. Então você pode escolher entre todas essas proporções diferentes. Para megapixels, você pode consultar esta tabela aqui. Portanto, para um vídeo 480p, serão 0,4 megapixels. E você pode definir a duração aqui. Agora, se você clicar neste botão para expandir este fluxo de trabalho, observe que ele realmente se parece com isto. E aqui estão algumas configurações adicionais que você pode definir, como o amostrador e o agendador, que são basicamente os algoritmos usados para gerar o vídeo. Eu deixaria isso como padrão. E então este é o número de etapas necessárias para gerar o vídeo. Novamente, eu deixaria o padrão de 20 etapas por enquanto. Tudo bem, para recolher o fluxo de trabalho, basta clicar no componente Py aqui, que o levará de volta a este fluxo de trabalho compactado. E é isso, vamos pressionar executar. Tudo bem, então não foi tão ruim. Demorou cerca de 1 minuto por segundo. E aqui está a geração. Observe que este possui áudio integrado. Observe que isso é salvo automaticamente na sua pasta de vídeo dentro da pasta de saída. Tudo bem, isso é texto para vídeo. A seguir, vamos ver um exemplo de imagem para vídeo. Então, novamente, deixe-me abrir os modelos e procurar por Minimax. E então vamos selecionar este, imagem para vídeo. Novamente, certifique-se de selecionar aquele que não possui uma tag API. Então o fluxo de trabalho ficará assim. Agora, como já baixamos os modelos do passo anterior, só precisamos carregar os modelos aqui embaixo. Deixe-me selecionar o modelo que baixei. Para o codificador de texto, será KenVL32B. E depois de selecionar os modelos, esse contorno vermelho deverá desaparecer. E é aqui que carregamos uma imagem. Então deixe-me carregar esta imagem. E então para a proporção, vamos configurá-la para 16:9. E novamente, em 480p, você também pode escolher o método de redimensionamento da imagem. Para mim, costumo deixar no padrão o exato mais próximo, o que funciona muito bem. E novamente, aqui, posso definir a duração. E deixe-me adicionar um prompt simples aqui. E é isso, vamos pressionar executar. Isso novamente levou cerca de 5 minutos, cerca de 1 minuto por segundo. Aqui está o resultado. Tudo bem, isso é imagem para vídeo. A seguir, vamos repassar o terceiro e último fluxo de trabalho, que é referência ao vídeo. Este é o fluxo de trabalho mais poderoso que você pode usar. Então deixe-me primeiro clicar no fluxo de trabalho. E depois de clicar nele novamente, você poderá ver alguns erros e modelos ausentes. Então vamos em frente e consertar todos esses contornos vermelhos. Agora, para esta referência ao fluxo de trabalho de vídeo, para o modelo de difusão de carga, certifique-se de baixar um destes 4 modelos.
As versões mais limpas têm cerca de 21 GB, e alguns usuários relataram que conseguiram executá-las com sucesso com apenas 12 GB de VRAM. De qualquer forma, para mim, vou baixar esta versão do FP8. Então vamos clicar em Download. E isso acontece no Config, nos modelos e depois nos modelos de difusão. Vamos clicar em Salvar. Tudo bem, depois, aqui de volta, vamos pressionar R para atualizar nossa lista de modelos, e neste menu suspenso, posso selecionar este modelo Ref2 Video. E depois, para carregar o clipe, podemos apenas selecionar o modelo Gemma 32B, que baixei para o fluxo de trabalho anterior. E então, para o vai de vídeo e áudio, parece que já o selecionou por padrão. Tudo bem, então a seleção do modelo está concluída. A seguir, vamos repassar o fluxo de trabalho. Então, o que Reference 2 Video faz é capturar imagens ou até mesmo vídeo ou áudio para usar como entrada. Deixe-me primeiro mostrar um exemplo de imagem. Então aqui é onde você pode inserir várias imagens aqui para usar como referência. Agora, por padrão, esse fluxo de trabalho possui 2 nós de imagem de carregamento. Se você precisar apenas de uma, basta clicar nela e pressionar Ctrl+B para ignorá-la e carregar apenas uma imagem. Mas para mim vou mostrar um exemplo de 2 imagens. Então deixe-me ignorar isso e depois carregue algumas imagens. Tudo bem, vou carregar esse personagem mais esse carro. Observe como você se referiria aos seus anexos no prompt. Então você digitaria algo como imagem 1 ou imagem 2. Tudo bem, aqui está minha sugestão. A mulher na figura 1 caminhando para o lado do carro na figura 2, ela abre a porta e entra no carro em uma floresta escura e enevoada à noite. Aqui é onde você selecionaria a proporção. Então, novamente, você pode escolher entre todas essas proporções diferentes e é aqui que você pode escolher a resolução. Então você pode consultar esta tabela aqui. 0,4 megapixels equivale a aproximadamente 480p e aqui é onde você selecionaria a duração do vídeo. Então agora está definido para 5 segundos. E é isso, vamos pressionar executar. Tudo bem. E depois, aqui está o nosso resultado. Tudo bem. Agora, em vez de usar apenas 2 imagens, deixe-me mostrar um exemplo onde podemos enviar um vídeo de referência. Então, vou me livrar desse nó de imagem de carregamento e clicar 2 vezes em qualquer lugar da tela. E então procure por carregar vídeo. Agora, este Load Video da Conf Essentials não funciona. Você precisará usar este nó carregar upload de vídeo. Então vamos colocar isso aqui e depois deixe-me enviar este vídeo em tela verde. E então vamos conectar isso à entrada Ref Video 0 aqui. E para o formato, vou definir como nenhum. E então para a imagem, deixe-me mudar para um fundo escuro como este. Para minha sugestão, vou escrever, substitua o fundo do vídeo 1 pela floresta escura de bambu da foto 1. E é isso, vamos pressionar executar. Tudo bem, aqui está o nosso resultado. Agora, em vez de vídeo, você também pode enviar áudio. Na verdade, sua compreensão de áudio e música é incrível. Então, deixe-me me livrar desse nó de carregamento de vídeo, em seguida, clique em qualquer lugar da tela e pesquise por carregamento de áudio. E precisamos usar este, carregar o upload de áudio. Então deixe-me clicar aqui e adicioná-lo em qualquer lugar aqui. E para o áudio, deixe-me enviar esta faixa. Tudo bem, depois vamos arrastar isso para o nó de áudio de referência aqui. Para a duração, deve ser de 14 segundos. E então para a imagem, vamos carregar esta imagem de uma mulher cantando. Agora, como são 14 segundos, deixe-me também definir a duração para cerca de 14 segundos. E então, para avisar, vou escrever um videoclipe da foto 1 cantando essa música, áudio 1. Ela está cantando apaixonadamente em um penhasco ventoso. Seu cabelo está balançando ao vento. Vamos pressionar executar. Tudo bem, e aqui está o resultado. Como você pode ver, você pode facilmente criar videoclipes a partir disso. Na verdade, este é um péssimo exemplo. Você provavelmente pode solicitar mais e adicionar mais elementos e diferentes transições e cortes para tornar isso ainda mais épico. Tudo bem, isso resume como você pode usar todas essas entradas diferentes, incluindo imagens, vídeo e áudio, usando este fluxo de trabalho de referência a vídeo. Tudo bem, a seguir deixe-me mostrar como acelerar ainda mais suas gerações. Agora, como eu disse, pelo menos para mim, o modelo básico Int8 ou FP8 pode gerar cerca de 1 minuto por segundo. No entanto, existem muitos hacks que você pode usar para acelerar isso em 30 a 40%. Então colocarei um link para esta página na descrição abaixo. A primeira coisa que você precisa fazer é baixar o Sage Attention. Agora, é meio chato, mas vou tornar isso o mais amigável possível para iniciantes. Portanto, para baixar o Sage Attention,
você precisa baixar a versão que corresponde à sua versão PyTorch CUDA. Então, para verificar sua versão do PyTorch, na sua pasta config, observe que estou usando a versão portátil do Windows. Você deverá ver esta pasta incorporada do Python. Então clique 2 vezes aqui. E então, no topo aqui, digite cmd para abrir sua pasta incorporada do Python em seu prompt de comando. E você só precisa colar esta linha aqui. Colocarei isso na descrição ou em um comentário para que você possa copiar e colar facilmente. Mas basicamente isso usa Python para executar este trecho de código. Importa a Torch e depois imprime a versão da Torch. Então vamos pressionar Enter. E você pode ver aqui, estou usando o Torch versão 2.6 e ele está usando o CUDA 12.4. E uma coisa que esqueci de mencionar é que você também precisa descobrir a versão Python que o config usa. Então, novamente, em sua pasta incorporada do Python no topo aqui, digite cmd para abrir no prompt de comando e digite python.rz version. Então você pode ver, estou usando o Python versão 3.11. Tudo bem. Agora que você tem suas versões PyTorch, CUDA e Python, basta clicar nesta página, que também irei vincular na descrição abaixo. E aqui, basta procurar o Sage Attention que se adapta à sua versão CUDA mais à sua versão Torch mais à sua versão Python. Depois de encontrar o arquivo certo, basta clicar nele para baixá-lo para onde quiser. Tudo bem, depois de baixar o will Sage Attention pré-construído, você pode simplesmente instalar o will usando o pip install em seu terminal. Se você tiver a versão portátil do Windows, basta clicar na pasta incorporada do Python, e no topo aqui, digitar cmd para abri-la no prompt de comando. E depois, precisamos digitar python.rz mpip install. Então você basicamente copiaria o caminho para o arquivo baixado e colaria aqui. Portanto, após pressionar Enter, você deverá prosseguir com a instalação do Sage Attention em seu sistema. Agora, para mim, vejo esta mensagem porque já a tenho instalada. A próxima etapa é que você também precisa instalar o KJNodes. Então colocarei um link para esta página na descrição abaixo. Aqui estão as instruções sobre como instalar isso. A primeira etapa é clonar este repositório na pasta de nós personalizados. Então, voltando para nossa pasta config, basta clicar em config e depois em custom nodes. E então, na parte superior, digite cmd para abrir sua pasta custom nodes no prompt de comando. Depois, nesta página do KJNodes, clicarei neste botão verde e copiarei este URL. E então, de volta ao meu terminal, vou digitar git clone e colar o URL aqui. Então, isso irá clonar este repositório em uma pasta dentro de sua pasta custom nodes. E depois você também precisa instalar as dependências para isso. Então, na pasta raiz do config Windows Portable no topo aqui, basta digitar cmd para abrir esta pasta em seu terminal e depois copiar e colar esta linha aqui. Então, isso irá prosseguir com a instalação de todos os requisitos para nós KJ. Tudo bem, isso é tudo que você precisa fazer. Basta reiniciar o config. E depois de reiniciar, deixe-me mostrar como aplicar isso ao fluxo de trabalho de texto para vídeo ou ao fluxo de trabalho de imagem para vídeo. É exatamente a mesma coisa. Novamente, o fluxo de trabalho é assim. Basta clicar neste canto para expandir o fluxo de trabalho. E o que você precisa fazer para acelerar isso é colocar alguns nós adicionais após este nó do modelo de difusão de carga. Então, deixe-me clicar 2 vezes em qualquer lugar da tela e procurar por patch. E você deverá ver este nó de atenção do Sage depois de baixar os nós KJ. Então deixe-me selecionar isso e colocá-lo na tela. E para esta configuração de atenção do Sage, vamos configurá-la para automático. E basicamente precisamos conectar o modelo aqui e então conectar as saídas para onde o modelo normalmente vai. No nosso caso, seria o guia básico e o agendador básico. Então essa é uma maneira de acelerar a geração em 20 a 30%. Outro truque rápido é clicar 2 vezes em qualquer lugar da tela e digitar Easy Cache. E você só precisa selecionar este, Easy Cache, que já deve estar disponível. Isso faz parte dos conf nodes padrão. Então vamos colocar isso em qualquer lugar da tela. E isso basicamente pode ficar entre esses 2 nós. Então deixe-me reconectar o modelo aqui e depois reconectar a saída aqui. Portanto, ao adicionar este nó Easy Cache adicional, ele também pode acelerar a geração em 5 a 10% adicionais, e você pode empilhar ambos juntos. Aqui está outro truque sobre como você pode acelerar isso ainda mais. Então aqui está outro nó chamado config Spectrum, e foi projetado especificamente para Minimax H3. Se você rolar um pouco para baixo, veja como você pode instalar isso. Então, basta entrar na pasta de nós personalizados, e no topo aqui, digitar cmd para abrir no prompt de comando. E depois copiarei esta linha e colarei aqui. E isso clonará o repositório em nossa pasta de nós personalizados. Tudo bem, agora após reiniciar o config, basta clicar 2 vezes em qualquer lugar da tela e procurar Spectrum Apply e você deverá ver Spectrum Apply Minimax H3. Então, basta adicionar este nó à tela e você pode colocá-lo em qualquer lugar antes do guia básico e do agendador básico. Então vamos vincular aqui. Então aqui estão 3 métodos diferentes que você pode usar para acelerar sua geração. É assim que você pode acelerar texto para vídeo e imagem para vídeo. Agora a referência ao fluxo de trabalho de vídeo parece um pouco diferente, certo? Parece assim,
mas é a mesma lógica. Então basicamente precisamos adicionar os nós após este modelo de difusão de carga. Então deixe-me mostrar isso rapidamente. Vou procurar Patch Sage Attention e adicioná-lo aqui. Vou conectar o modelo aqui e depois conectar as saídas ao Basic GDER e ao Basic Cedular. E depois, vamos adicionar também o Easy Cache e colocá-lo entre esses dois nós. É assim que você também pode acelerar o fluxo de trabalho de referência ao vídeo. Tudo bem. Agora, como eu disse, os modelos removidos funcionam até mesmo com 12 GB de VRAM. Mas se você tiver VRAM ainda menor, bem, você pode usar outra plataforma chamada WANT2GP. Aqui, o autor diz que você pode executar o Minimax H3 com apenas 5 GB de VRAM em resolução de 480 polegadas. Então isso é uma otimização insana. Agora ainda é bem cedo. Eles lançaram o Minimax H3 há apenas alguns dias, mas já temos suporte LoRa para isso. Se você não está familiarizado com o termo LoRa, este é basicamente um modelo ajustado que permite gerar um determinado personagem, estilo, ação ou efeito. O mais incrível é que um dos melhores kits de ferramentas para treinar LoRas, chamado Ostrizai Toolkit, já adicionou suporte para Minimax H3, então você pode usá-lo para treinar seus próprios LoRas Minimax H3. Isso é bastante técnico e está além do escopo deste tutorial, mas se você estiver interessado, colocarei um link para esta página na descrição abaixo. Finalmente, é importante falar também sobre o licenciamento deste. Observe que isso é extremamente permissivo. Aqui diz que você pode basicamente usar isso para qualquer coisa que quiser, incluindo uso comercial, desde que seus produtos e serviços comerciais não gerem mais de 20 milhões de dólares ou equivalente em receita anual. Se isso acontecer, você precisará contatá-los para chegar a um acordo. No entanto, observe que todos esses territórios, incluindo a UE, o Reino Unido, a Coreia e os Estados Unidos, estão excluídos desta licença comunitária Minimax. Se você estiver em um desses locais, não poderá usar, executar ou modificar este modelo aberto ou seus resultados, a menos que solicite uma licença separada. Agora, isso pode parecer extremamente restritivo, mas não é. Eles só querem estar legalmente seguros porque estão enfrentando ações judiciais da Disney e de algumas outras empresas. Quero dizer, esses lugares são basicamente minas terrestres legais, então eles precisam ser cautelosos. O bom é que é bastante fácil preencher este formulário e ser aprovado para que você possa executar o modelo se estiver localizado em qualquer um desses lugares. Na verdade, colocarei um link para esta página na descrição abaixo, onde ela explica mais sobre por que eles estão fazendo isso. E se você rolar um pouco aqui, ele contém um formulário de inscrição que você pode preencher para poder usá-lo se estiver nos Estados Unidos ou em outros lugares excluídos. Tudo bem. Isso resume meu tutorial de instalação do Minimax H3. Este é de longe o melhor e mais flexível gerador de imagens de código aberto que você pode usar no momento. É incrivelmente experiente. Pode gerar todos esses personagens e estilos de arte diferentes. E ações diferentes. É incrível seguir suas instruções, além de seus recursos multimodais serem uma dádiva de Deus. Deixe-me saber nos comentários o que você acha disso. Que outras coisas legais ou impressionantes você conseguiu gerar? Se você encontrar algum erro na instalação, copie e cole a mensagem de erro exata que você vê nos comentários abaixo e tentarei ajudá-lo a solucionar o máximo possível. Como sempre, estarei atento às principais notícias e ferramentas de inteligência artificial para compartilhar com vocês. Então, se você gostou deste vídeo, lembre-se de curtir, compartilhar, se inscrever e ficar ligado para mais conteúdo. Obrigado por assistir e vejo vocês no próximo.